Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue, nos abençoando nessa noite. Meus amados, vamos dar continuidade em Josué, capítulo 14. Josué 14. Farei a leitura de todo o capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. São estas heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meias já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, a Calebe, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até ao dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Criat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Meus amados, vamos ainda orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conduza nesse momento. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos em Tua santa presença, nos colocamos, ó Pai, em Tua presença, reconhecendo a necessidade que temos de que o Senhor nos fale através da Tua santa palavra. Carecemos, ó Deus, sermos instruídos, orientados quanto ao querer do Senhor para o nosso viver. Pois sabemos, ó Deus, que sem a Tua vontade, sem o Teu querer, nós estaremos completamente
perdidos em nossas escolhas, em nossas decisões. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que nessa noite a tua palavra possa falar a cada coração, falar ao coração do teu povo, e ao mesmo tempo, ó Deus, em que o Senhor estiver iluminando a tua palavra, o Senhor também possa fazer com que a tua palavra seja guardada em cada coração, de maneira que essa mesma palavra possa, ó Deus, vir a produzir frutos em nosso viver, de maneira que não sejamos meros ouvintes, mas servos praticantes da mesma. Que a tua palavra, ó Deus, possa estar despertando o teu povo, fortalecendo, conduzindo o teu povo, ó Deus, a ser direcionado a viver por meio da fé, a ter os seus olhos espirituais abertos para que possam, ó Deus, cada vez mais contemplar a grandeza do Senhor, a sua soberania, e ao mesmo tempo descansar em tua santa vontade. Te peço, Senhor, que assim também me conduza, concedendo-me misericórdia, ó Pai, me capacitando a estar expondo a tua palavra com fidelidade, fazendo, ó Deus, com que eu possa estar também inteiramente dependente do Senhor, do teu Santo Espírito, sabendo, ó Deus, que de mim mesmo não pode sair nada de bom, ao mesmo tempo em que na dependência do teu Santo Espírito e através da tua santa palavra, o teu povo pode ser fortalecido, edificado e conduzido, ó Deus, a viver para a tua glória, a viver de maneira que a sua vontade possa assim, ó Deus, ser aplicada nas várias áreas em que cada um está envolvido, as várias áreas do nosso viver. Que o Senhor assim continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo. É assim que eu oro, agradecido em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, até aqui nós temos visto, né, toda essa caminhada de Josué, Calebe e os demais servos do Senhor. E geralmente quando nós vemos esse tipo, seja de jornada ou até mesmo de tomando, né, em mente a Copa que acabou há pouco tempo, nós sabemos que aqueles que permanecem, né, naquilo o qual estava então comprometido, sempre há recompensa, né, seja a recompensa de um troféu, seja a recompensa de uma medalha, ou até mesmo a recompensa em dinheiro. O fato é que aqueles que continuam, e aqueles que chegam então, no final dessa caminhada, dessa jornada, o objetivo que eles têm é ser então finalmente recompensados. Nós vimos no domingo passado, né, no capítulo 13, do verso 14 em diante, nós vimos como o Senhor, ao mesmo tempo que estava conduzindo Israel a tomar posse, a estar então começando a habitar em várias das regiões que já haviam sido conquistadas, havia ainda algumas que precisavam serem conquistadas. Uma das coisas que nós destacamos, né, que eu destaquei, foi exatamente lá no verso 22, quando o texto, o cronista cita Balaão. E é interessante que ainda o problema de Balaão, tanto na história de Israel, como aqui mesmo no próprio livro de Josué, capítulo 22, o verso 17 em diante, demonstra um pouco de como ainda Israel estava sofrendo em consequência do pecado praticado tanto por Balaão, como ele mesmo acabou influenciando o próprio povo de Israel a estarem se desviando, né, da palavra do Senhor e de uma obediência àquilo que o Senhor havia ordenado ao seu povo. Aqui então Josué, ele dá continuidade, na verdade o cronista, ele dá continuidade ainda à divisão das demais regiões. O próprio texto, né, do versículo 1 ao versículo 5, ele já diz que as demais 2,5 tribos já haviam recebido a sua herança. Antes de atravessar o Jordão, o próprio Moisés já havia estabelecido naquela região. Só que as demais tribos, as 9,5 tribos, ainda necessitava terem as suas localidades demarcadas para que pudessem então dar continuidade
a conquista da terra prometida. Então, de forma geral, nós temos aqui do verso 1 ao verso 5, ainda essas orientações do Senhor ao povo, de que eles deveriam ainda executar a divisão das demais terras, para que as demais tribos pudessem dar continuidade à conquista. E nos demais versículos, do versículo 6 ao 15, nós vemos uma espécie aqui de reivindicação de Calebe por meio da fé, pedindo a Moisés, ou melhor, a Josué, que pudesse então dar a ele aquela terra a qual Moisés havia prometido a ele. Aquela terra na qual o Senhor havia lhe prometido, que ele agora estava pronto para finalmente estar tomando posse daquela região a qual lhe pertencia. Então, basicamente, nós dividimos dessa forma. Calebe, do verso 6 ao versículo 15, reclamando para si a sua porção, e do verso 1 ao 5, essa ordem do Senhor para que pudessem dar continuidade à conquista da terra prometida, ou das demais regiões. Na verdade, nós poderíamos até analisar, não farei hoje, mas poderia ser feito um sermão, juntando tanto o capítulo 14 como o capítulo 15, por quê? Os irmãos observam que os dois capítulos, eles tratam exatamente de Calebe como sendo o personagem principal. Por mais que a tribo que está sendo tratada aqui, a tribo de Judá, a qual Calebe pertencia, porém o personagem central é Calebe. Mas hoje nós veremos somente o capítulo 14. E o que é que se destaca nesse capítulo? Para que nós então possamos estar tirando um tema e a partir dele estar analisando os versículos e tirando algumas lições. Observe que há aqui uma palavra-chave nesse capítulo que vai se repetindo no verso 8. Ele diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei. Ainda no verso 9, novamente, vai trazer a ideia de perseverança, quando novamente vai dizer que certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, é herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor. Novamente a ideia de perseverança, ela vai ser repetida lá no versículo 14, quando diz: portanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, o tema que nós iremos tratar nessa noite, exatamente meditar sobre a recompensa daqueles que perseveram. A recompensa daqueles que perseveram. Isso talvez vai ficar de forma muito mais clara a partir do versículo 6, porque vai tratar mais especificamente de Calebe e de sua reivindicação. Mas nos primeiros versículos eu quero ainda tirar algumas observações. É interessante observar como nesse primeiro momento a terra estava sendo dividida por meio do lançar a sorte. E provavelmente esse lançar a sorte aqui no texto, no livro de Josué, não explica exatamente como essa sorte era lançada ou como era feita essa espécie de distribuição por meio do lançar a sorte. Porém, em alguns momentos da história de Israel, os instrumentos utilizados para fazer ou lançar a sorte, para descobrir a vontade do Senhor, em algumas ocasiões era feita por meio das pedras sacerdotais, ou seja, as pedras que ficavam na estola sacerdotal, que era o Urim e o Tumim. Você vê isso, por exemplo, lá em Números 27, o verso 21, também no primeiro livro de Samuel 28, verso 6, e também no período do sacerdote Esdras, capítulo 2, o verso 63. Então, provavelmente, por mais que não tenhamos certeza de como era feita, mas talvez essas pedras eram utilizadas para entender, saber qual era então
a distribuição e a sorte que era lançada para cada tribo, onde cada tribo, então, finalmente deveria estar tomando posse da sua terra e, finalmente, assim, então, levando à frente a finalidade de estar ocupando aquelas regiões. Tendo isso em mente, que aqui nós vemos, então, o distribuir das terras, o lançar a sorte para saber onde cada um deveria ficar. Uma das coisas que nós devemos entender, então, é que cada tribo seria soberanamente pelo Senhor direcionada a uma determinada localidade. Então, a sorte a qual cada tribo receberia ou cairia a sua sorte, seria exatamente a demonstração da vontade do Senhor, ou seja, era ali que ele deveria ficar, era ali então que ele deveria tomar posse da sua herança, da sua terra, e finalmente então, fazer com que ele pudesse desenvolver aquilo qual Deus havia lhe concedido. Sem importar qual seria então a sorte a ser lançada, sem importar em qual região cada tribo deveria ficar. Isso ao mesmo tempo, que nos demonstra então essa sorte sendo lançada e cada um tendo a responsabilidade de tomar posse da sua região, e fazer com que o Senhor ali pudesse ser glorificado naquilo que ele havia recebido, nos faz lembrar uma parábola, muito bem conhecida do Senhor, que é a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, e que nessa parábola, então, o Senhor, ele diz que distribuiu vários dotes, vários tipos ali, então, de valores para cada tipo de pessoa que pudesse, então, estar administrando. E é interessante que diante dessa distribuição desses vários valores que foi ali distribuído, quando o Senhor, então, finalmente retorna, para poder receber, ou seja, os seus lucros, aquilo que eles haviam, então, investido e obtido lucros. Então, de um a um, vai cada um apresentando os seus valores, aquilo que havia feito, os lucros que haviam obtido. Porém, aquele que havia recebido um dote menor, uma pequena porção, no entanto, diz que ele havia enterrado aquilo que havia recebido do Senhor. Observe que então, assim também como essas tribos, eles haviam recebido as suas determinadas porções, assim também é com o povo do Senhor de forma geral. Chamados para receber a nossa herança, ou seja, o nosso viver com o Senhor, e sabemos, é claro, que temos uma herança ainda muito maior, mas aquilo que nós recebemos, aquilo que o Senhor tem nos concedido, seja nas várias áreas do nosso viver, deve ser administrado de forma que ele possa ser glorificado. De forma que naquilo que nós venhamos estar fazendo em nosso viver, naquilo que o Senhor tem nos concedido, ao mesmo tempo o Senhor, ele irá cobrar de cada um de nós, assim como Israel. Soberanamente o Senhor havia distribuído as várias porções em que cada um deveria estar tomando as suas devidas responsabilidades. Mas tomando então o nosso tema, a recompensa daqueles que perseveram, a primeira coisa que nós aprendemos então com Caleb, a partir do versículo 6, é que essa recompensa tem como base a palavra do Senhor. A recompensa a qual Caleb estava reivindicando tem como base a palavra do Senhor. Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Observe que se antes estava sendo lançado a sorte para descobrir em qual localidade cada tribo deveria permanecer, porém aqui a reivindicação de Caleb não tem mais como base a sorte a ser lançada, mas pelo contrário, ele já toma como base aquilo que o próprio Moisés já havia revelado a ele juntamente com Josué,
E aquela palavra de Moisés já serviu como base para que agora ele pudesse então estar reivindicando aquela localidade a qual lhe seria como herança. E por que isso é importante? Uma das coisas que no livro de Josué sempre vai sendo apresentado é a importância da palavra do Senhor sendo revelada. Por mais que em alguns momentos ainda havia a necessidade de que Deus falasse com o seu povo de várias formas, porém, conforme essa palavra ia sendo revelada, estabelecida, inclusive pelo próprio Moisés, como sendo profeta do Senhor, a partir do momento o povo já passaria a estar utilizando aquela palavra proferida por Moisés como sendo a verdade, que deveria então passar a guiar o povo e conduzi-lo em meio às suas decisões. Observe que aqui então Caleb não está recorrendo, mas de que o Senhor pudesse trazer algum tipo de sorte, algum tipo de revelação, mas pelo contrário, ele já toma então a própria palavra como sendo base, como a revelação, como aquilo que deveria agora conduzir as suas decisões e conduzir aquilo que deveria ser feito e praticado tanto por ele, como também pelo próprio povo do Senhor. Isso é importante para nós, como igreja. Importante no sentido de que nós temos a palavra do Senhor revelada, nos é dado então o querer do Senhor, aquilo que Ele espera de nós, o seu povo, as decisões que devemos tomar, estão reveladas em sua palavra, de maneira então que a única coisa que nos está reservada é tentar meditar, entender e finalmente então colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos falado em tua santa e preciosa palavra. Exatamente isso, né, o que Paulo ele diz a Timóteo lá na segunda carta, capítulo 3, que a palavra do Senhor ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus viva de forma justa e de forma íntegra, conforme o querer e a vontade do Senhor. Observe então, meus amados, que diante da palavra do Senhor, a partir do momento então em que nós temos o querer do Senhor revelado e estabelecido em sua palavra, o que se requer de nós é fazer com que essa palavra, então, finalmente seja colocada em prática. E muitas vezes nós acabamos negligenciando. Conhecemos o querer do Senhor, sabemos a sua vontade, sabemos o que Ele requer para as nossas vidas, mas muitas vezes nos fazemos de surdos, de cegos, e mesmo diante da exortação constante do querer do Senhor, ainda assim tentamos conduzir as nossas vidas consoante as nossas vontades, tomando as nossas decisões e, é claro, quebrando a cara, né, tropeçando e experimentando o erro das nossas escolhas. Então essa é a primeira lição que nós então tomamos aqui. Se Josué então estava buscando para si uma recompensa, ele estava buscando essa recompensa tendo a palavra do Senhor como fundamento. A segunda coisa que nós aprendemos no versículo 7 é que essa palavra ela não somente deveria ser conhecida, mas ao mesmo tempo também essa mesma palavra deveria ser guardada no coração. Observe o versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Eu lhe relatei como sentia no coração. Ou seja, lá em Números 14, o verso 24, vai dizer que Caleb, ele obteve um bom testemunho diante do Senhor, porque ele guardou em seu coração as promessas, a palavra a qual Deus havia dado ao seu povo.
Quando Caleb, então, finalmente, ele diz que ele relatou segundo o que ele sentia em seu coração, nos lembra em especial aquele momento em que os espias foram olhar a terra, e diante, então, daquele acontecimento, daquela avaliação dos 12 espias que estavam avaliando a terra prometida, nós vimos que houve ali, pelo menos de 10, um relatório bem negativo acerca de como era aquela terra, de como eram os habitantes daquela terra. Porém, Josué, tendo em si, em sua mente, a palavra do Senhor, a promessa da palavra do Senhor, de que eles obteriam a terra prometida, então ele tinha a palavra do Senhor guardada em seu coração, ou seja, ele não somente ouviu como os demais, ou como a maioria, que por mais que tenha ouvido a promessa de que o Senhor lhes daria aquela terra, no entanto ainda continuavam incrédulos em relação à posse daquela terra que Deus havia separado e preparado, para que finalmente eles também pudessem estar tomando posse. Isso depende muito, meus amados, da forma como nós acabamos olhando o mundo no qual nós vivemos. Uma das coisas que nós vemos constantemente no livro de Josué é a forma como eles viam a palavra do Senhor, as suas promessas, é claro, sempre olhando por meio da lente das Escrituras, por meio da lente da fé, naquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Isso é importante porque isso ao mesmo tempo nos conduz a perceber ou a tratar até mesmo acerca da própria cosmovisão que nós temos acerca do mundo no qual nós vivemos. De que forma nós analisamos o mundo em que vivemos e ao mesmo tempo de que forma nós enfrentamos os desafios que nos são apresentados. Um dos problemas, como eu havia dito aqui no livro de Josué, é que em alguns momentos o povo foi conduzido por aquilo que viram, né? Em alguns momentos eles foram enganados pela própria visão, porque em alguns instantes eles deixaram de olhar por meio da perspectiva da palavra e de viverem movidos pela fé, mas que acabaram sendo conduzidos exatamente por aquilo que a sua própria perspectiva poderia entender, compreender, mas em alguns instantes destituído da palavra e da fé naquilo que a palavra do Senhor estava dizendo ao seu povo. Ou seja, Josué guardava essa palavra no seu coração, assim também como Caleb demonstra ter essa palavra guardada em seu coração. De maneira então que quando ele relata aquilo que ele sentia em seu coração, ele não está relatando ou falando simplesmente das suas emoções. Pelo contrário, as Escrituras vão nos dizer que o nosso coração é enganoso e que o nosso coração ele deve ser moldado pela palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quanto mais o nosso coração está alicerçado na palavra, quanto mais então o nosso coração está transbordando da palavra, com certeza, as nossas decisões, a forma como vemos os desafios, serão também conduzidos por essa mesma perspectiva. Então Caleb, ele relatou assim como sentia em seu coração. É interessante que quando José era ainda novo, ele teve aqueles sonhos de que Deus um dia o tornaria alguém importante, e que tanto seus irmãos, inclusive o seu próprio pai e mãe, um dia então estaria demonstrando respeito para com ele diante dos sonhos os quais ele estava tendo. Lá o texto vai dizer que Jacó, ele guardava aquelas palavras em seu coração. Nos é dito também que quando Cristo ainda criança, nos é dito que Maria também guardava em seu coração aquilo que o Senhor falava acerca dele, acerca da sua obra. Então observe que não basta tão somente sermos orientados pela palavra do Senhor. Ao mesmo tempo é necessário tê-la guardada em nosso coração, para que aquilo que nós fazemos,
para que aquilo que nós pensamos, para que a nossa esperança possa ter um firme fundamento na palavra do Senhor. Mas por que devemos perseverar? Em terceiro lugar, no verso 8 e 9, nós vemos que nós devemos perseverar para que o nosso viver não seja uma pedra de tropeço. Verso 8 e 9 nos diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Observe que a forma como nós vemos, e ao mesmo tempo também guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, ela não somente nos servirá como base, como fundamento para o direcionamento da nossa vida, das nossas decisões, mas ao mesmo tempo também acabará servindo como estímulo e exemplo até mesmo para aqueles que estão à nossa volta. E nós vemos como um mau exemplo, ou como uma falta de fidelidade, ou como uma falta de fé naquilo que Deus nos estabelece em sua palavra, ela pode acabar servindo tanto como instrumento de destruição, de tropeço, seja nas várias áreas do nosso viver. Lembramos do próprio Acã, quando lá movido pela desobediência, como aquela atitude, não somente como sendo um exemplo negativo daquilo que não deveria ser feito, mas nós vemos ao mesmo tempo também como o seu proceder trouxe uma consequência terrível e grave para com o próprio povo de Israel. É interessante essa necessidade de não servirmos como pedra de tropeço em nosso viver, quando o próprio apóstolo Paulo, ele trata a igreja como sendo um corpo que é edificado, um corpo que depende, os membros dependem uns dos outros, de maneira então que o nosso viver uns para com os outros, o nosso viver como igreja, acaba de alguma forma, ou servindo como instrumento de edificação, aquilo que o próprio apóstolo Paulo nas cartas, diversas vezes, ele nos exorta a ser esse instrumento de edificação, mas que ao mesmo tempo também pode acabar se tornando esse instrumento de tropeço. Nós temos lido, estudado aqui nas quintas-feiras, Hebreus, capítulo 11, e nós vemos como o capítulo 11 de Hebreus, ele nos traz vários exemplos de servos do Senhor que viveram por meio da fé. Inclusive alguns são até citados lá em Hebreus 11, são exatamente aqui do livro de Josué, a própria Raabe e outros, e como o próprio povo do Senhor diante das muralhas de Jericó, como eles permaneceram firmes mesmo diante daqueles desafios. Então, meus amados, ao mesmo tempo, então, se há necessidade daqueles que devem e que serão recompensados não servirem como pedra de tropeço, em quarto lugar, porque devemos perseverar, porque o Senhor renova as nossas forças. Versículos 10 e 11 nos diz o seguinte: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Observe que se o Senhor não for a nossa força, se no Senhor nós não estivermos edificados, é impossível sermos recompensados em nosso andar, em nossa perseverança com o Senhor. É interessante Caleb dizer que ele
ainda estava com vida. Por quê? Porque uma das coisas que mais afetaram Israel no deserto foi exatamente a incredulidade. E que por causa dessa incredulidade, muitos acabaram morrendo. Na verdade, a grande maioria, com exceção de Josué e Calebe, os demais acabaram perecendo em meio à caminhada no deserto. E o problema foi exatamente não confiarem naquilo que Deus havia prometido em sua palavra. Porém, observe que aqui Calebe, ele está demonstrando que ao mesmo tempo lá ainda, quando ele era jovem, e que ainda estava começando ali a sua caminhada, é interessante, porque no capítulo 13, vai demonstrar exatamente o contrário. Nós vemos lá no capítulo 13, no versículo 1, Josué recebendo a ordem do Senhor, como que agora a necessidade de que ele devesse estar passando o bastão para a geração seguinte. Porém, aqui em Calebe nós vemos exatamente o contrário. O Senhor demonstrando que ainda estaria com ele, e ele também ao mesmo tempo demonstrando que continuava animado para poder conquistar aquilo qual Deus havia lhe concedido. Ou seja, alguém que passou por todo o período dos 40 anos no deserto, confiando no Senhor, ao mesmo tempo sendo poupado da própria destruição e da morte, assim como os demais israelitas acabaram enfrentando a própria destruição. Lá também em Abacuque, capítulo 1, o versículo 12, quando ele fala, mais à frente no capítulo 2, ele vai falar que o justo viverá pela fé. Porém, no capítulo 1, verso 12, ele diz que nós não morreremos. Não no sentido de que eles não experimentariam a morte, mas no sentido que diante do juízo que Deus havia enviado e que enviaria ao seu povo e às demais nações que experimentariam a justiça e a disciplina do Senhor, porém eles, aqueles que viveriam pela fé, seriam poupados. Exatamente o que nós vemos em Calebe. Alguém que viveu pela fé, atravessou os vários desafios, mas que agora está sendo recompensado pelo Senhor por ter perseverado em esperar em sua graça e em seu cuidado. Nós vemos uma imagem bem parecida também lá no Salmo 91, e que na verdade nos traz uma certa alusão do próprio período do Êxodo, quando diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, trazendo a imagem, na verdade, de Deus executando o seu juízo, a sua justiça, mas que ao mesmo tempo aqueles que depositam a sua confiança no Senhor seriam poupados da ira do Senhor. Isso ficou muito bem visível na morte dos primogênitos, ou seja, depositaram a sua confiança no sangue do Cordeiro, que ali fora passado então nos batentes da porta, e que aqueles que então esperaram no Senhor puderam ter as suas vidas poupadas. Exatamente o que nós vemos aqui em Calebe. Alguém que fora poupado, para que agora pudesse estar finalmente experimentando a recompensa por ter perseverado em servir ao Senhor. Nos lembra também o próprio Salmo 92, quando ele diz que mesmo ainda na idade avançada, serão cheios de seiva e de verdor. Ou seja, aqueles que esperam no Senhor e que perseveram em fazer a sua vontade, sempre terão o auxílio do Senhor os conduzindo. E em quinto lugar, meus amados, nós vemos no versículo 12, por que nós devemos perseverar? Porque o Senhor está com o seu povo. Verso 12, agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para o desapossar como prometeu. Dá-me este monte.
Essa é a palavra de Caleb. Dá-me este monte. Por que que essa observação ela é importante? Observe que Caleb já não é mais um jovem, pelo contrário, já está em uma idade bem avançada. Ainda há diante dele um desafio gigantesco, que é de vencer um povo gigante, que ainda habitava aquela terra. Mas essa informação é importante por quê? Porque lá no relatório dos espias, Caleb, ele disse o quê? Nós iremos conquistar a terra prometida. Porém, os demais desanimaram e disseram que era impossível que eles pudessem conquistar aquela terra. Observe que aqui há uma coerência das palavras de Caleb, quando ele disse lá no passado que eles poderiam sim conquistar aquela terra. Há uma coerência porque agora essa mesma herança que Caleb está tomando para si, exatamente o local em que habitavam os gigantes, homens, segundo eles, gigantescos, e que seria impossível que eles pudessem vencer. É interessante essa observação, por quê? Porque a nossa fé, ela tem que ser coerente com o nosso viver. Às vezes dizer aquilo que o outro deve fazer, ou tentar de alguma forma estimular que outros façam aquilo que nós estamos dizendo, acaba se tornando algo fácil. Muitas vezes é fácil nós animarmos alguém diante de problemas, de situações, e devemos assim fazer, mas nem sempre é fácil nós enfrentarmos e passarmos pelas mesmas situações, as quais muitas vezes nós fortalecemos, incentivamos alguém a passar. Observe que nas palavras de Caleb, há então essa evidência de coerência. O viver de Caleb estava sendo coerente com aquilo que ele professava crer no Senhor. Dá-me este monte. Assim como no passado, ele havia dito que eles poderiam sim conquistar aquela terra, agora mesmo estando em uma idade bem avançada, ele tinha a mesma certeza, ele tinha a mesma convicção. Ele diz ainda, no verso 12, ouviste que lá estávamos na 15 grandes e fortes cidades, o Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Quando o Senhor está conosco, quando o Senhor então é o nosso fundamento, a nossa esperança, se ao mesmo tempo ele não for o nosso fundamento, mesmo que estejamos cercados de vários recursos, mesmo que sejamos jovens o suficiente para enfrentar desafios, se o Senhor não for o nosso fundamento, com certeza estaremos caminhando sozinhos. Exatamente o que Caleb está demonstrando, independente da idade na qual ele estava, a sua força continuava sendo revigorada, porque ele continuava esperando e confiando no Senhor. Ele continuava tendo a certeza de que era o Senhor quem lhe conduziria, finalmente então a herdar aquilo qual o próprio Deus havia lhe falado, muito tempo antes. E em último lugar, por que nós devemos então perseverar? Do verso 13 ao 15, nós vemos que aqueles que perseveram acabam construindo uma nova história. Verso 13 ao 15 diz assim: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Por que perseverar é necessário?
para construirmos uma nova história. Observe que Caleb, ele era filho de um quenezeu, como está lá no verso 14, vai estar nos trazendo essa informação, e também no versículo 6, filho de Jefoné, que era um quenezeu, que na verdade pertencia a outro povo, Alguns vão dizer que eram descendentes de Esaú. Então Caleb, de uma certa forma, por parte de pai, ele não era do povo de Israel e nem pertencia à tribo de Judá. Mas o seu pai acabou se casando com uma judia que pertencia à tribo de Judá. Então, devido a esse casamento, Caleb acabou também se tornando parte da tribo de Judá, e exatamente por isso que a sua herança está sendo aqui dividida e separada a ele dentro da tribo de Judá. E por que é importante nós fazermos essa observação? Porque por mais que Caleb, ele não fosse 100% descendente de Abraão, e consequentemente então herdeiro dessa mesma promessa, observe que a partir então dessa herança, dele ter tomado posse da herança a qual lhe foi dada, que a terra ela passa na verdade até mesmo a ter uma nova designação. No próprio verso 15 vai dizer que antes, o que agora era Hebrom, e aqui é claro o cronista já havia escrito muito tempo depois que o próprio Caleb já havia conquistado a terra a qual havia lhe concedido, ele está dizendo que antes Hebrom tinha um outro nome, mas que a partir do momento então em que Caleb conquistou aquela região com os seus descendentes, a região passou a ter outro nome, teve uma outra designação. Ou seja, observe então como aqueles que foram chamados para perseverar e andarem por meio da fé, eles estão aqui construindo uma nova história agora movida pela confiança no Senhor. É tanto que a própria cidade Hebrom, a qual aqui fora conquistada, lá no capítulo 20, ela passa a se tornar uma das cidades refúgio. Mas não somente isso, Hebrom foi a cidade no qual primeiramente Davi foi coroado rei. Primeiro ele foi coroado rei em Hebrom, e depois, posteriormente, ele foi coroado rei de todo Israel. Então observe como essa herança de Caleb, ela passou a ter uma certa importância histórica dentro do próprio Israel. E qual é a observação então que eu quero trazer aqui para estarmos finalizando? Observe que perseverar na fé, ela vai, primeiramente, caminhar nessa fé, ser chamado para estar nessa fé, independe da sua origem. Em que sentido? No sentido de que Deus, ele chama pecadores em diversas épocas, em várias situações na qual estão, mas chamam para que eles possam, a partir desse momento, terem uma nova história construída a partir da sua confiança depositada no Senhor. Nós vemos isso na própria história de Raabe, que mesmo sendo uma prostituta, e que diante daquela sociedade não teria nenhuma possibilidade e nenhum acesso para que viesse a ser aquilo que ela se tornou dentro da própria história de Israel, inclusive sendo citada até mesmo na própria genealogia do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 1, sendo citada inclusive na própria carta aos Hebreus capítulo 11. Então observe, meus amados, que independe da sua origem, independe da sua condição antes de conhecer ao Senhor, o fato é que o Senhor chama pecadores, para que esses pecadores possam então finalmente serem reconciliados com o Deus eterno. E a partir do momento então em que são reconciliados com esse Deus eterno, possam estar trilhando um novo caminho
e construindo uma nova história, não agora movida pelos pecados, pelos erros de outrora, mas uma vida agora construída e direcionada por um viver que glorifica ao Senhor. Assim como Caleb, assim como Raabe, que nós também possamos dessa mesma forma, meus amados, aguardar, não talvez a recompensa nesse mundo, mas aguardar, como diz o apóstolo Paulo, aguardar a coroa da vida, como ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que o Senhor também possa cada vez mais nos fortalecer e nos fazer perseverar, de maneira que possamos guardar essa herança a qual o Senhor tem nos concedido, e que ao guardar essa herança, possamos fazer com que ela se torne evidente nesse mundo no qual nós vivemos, para que o Senhor assim possa ser glorificado. Que Ele nos abençoe e nos conduza na sua graça.